Muito bom dia, queridos irmãos. Nós queremos saudar a todos na graça e na paz do Senhor, convidando a todos para nessa manhã nós participarmos, mesmo de casa como estamos, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus, antes mesmo de cantarmos, entoarmos cânticos a Deus, no Salmo de número 119, a partir do verso 129. E nós vamos ler até o verso de número 136. Salmo 119, do verso 129 até o verso de número 136. Diz assim a palavra do nosso Deus: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, quando nós podemos abrir a tua palavra, ouvir, Senhor, a leitura da tua palavra, acompanhar na nossa Bíblia ou pela tela mesmo da televisão ou do aparelho que está sendo utilizado, clamando ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor alcance o nosso coração no poder da tua santa palavra. Ó Deus, entendemos que o Senhor tem nos amado a ponto de entregar o seu próprio Filho para que nos salvasse, e que mesmo com as nossas dificuldades nesse tempo de pandemia, o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que nos edifica, o Senhor é o Deus que nos livra de todo mal, que nos fortalece nesse tempo de dificuldades com a pandemia. Então fala conosco, consagramos, ó Deus, nesta manhã também esta abertura de assunto de escola dominical, a respeito de um dos trechos mais importantes e maravilhosos da tua palavra, que são os 10 mandamentos. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco, em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Esse salmo então, todo ele vai falar a respeito da lei, é um salmo com 176 versículos. Esse salmo é um acróstico, e a cada 8 versículos, nós então vemos a referência de uma das letras do hebraico. E Davi, ele vai falar a respeito da lei, e há muitos momentos aqui, em que Davi, ele olha para a lei, e que ele busca na lei do Senhor e na ação do Senhor na sua vida, para que ele seja fortalecido. E aqui ele começa dizendo quanto são admiráveis, no verso 129, os testemunhos do Senhor. E por isso ele não apenas lê, mas ele diz assim: a minha alma os observa. Eu busco de todo o coração, eu busco com toda a intensidade observar a tua lei, ver muito além do que só aquelas palavras, aquelas linhas que ali estão, mas compreender o sentido da tua lei. Por quê? Porque a revelação das tuas palavras, ela esclarece, ela dá entendimento aos simples. Por isso ele busca com sede, né? O verso 131 vai nos dizer: abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. E agora Davi começa a pedir socorro, quando ele diz assim: volta-te para mim, tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Por quê? Porque ele estava percebendo que por causa de alguma circunstância envolvendo outras pessoas, ele vai falar aqui no verso 134, livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. No verso 135, ele vai dizer assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo
e ensina-me os teus decretos. A ideia é que as circunstâncias estavam tão difíceis e a opressão de pessoas era tão grande que ele estava temendo errar diante de Deus, estava temendo sair do caminho do Senhor, desobedecer a Deus, ou quem sabe abandonar os caminhos de Deus revelados através dos mandamentos do Senhor. E aí ele diz como é que ele está fazendo esta oração, no verso 136, ele diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos. E olha que interessante o motivo: porque os homens não guardam a tua lei. O que ele olha ao perceber ao seu redor, com muita tristeza, é que as pessoas não valorizam a lei de Deus, que elas não conhecem a lei de Deus, por isso não aguardam e não caminham por ela, e por causa disso o mundo ao redor se torna mais difícil, porque a lei de Deus é cuidado de Deus, é bênção de Deus, é Deus fazer resplandecer o rosto sobre aqueles que buscam os ensinamentos do Senhor. E essa é a proposta para nós nesta manhã, nós buscarmos a Deus de tal forma que a gente possa estar na sua presença e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que a gente aprenda, para que a gente viva através da lei do Senhor, e para que a gente também olhe para este mundo e sejam como Davi, que não só clamam para que as pessoas elas aprendam, não só fiquem tristes, mas que conheçam os mandamentos e também façam como Davi, ser capaz de ensinar os caminhos do Senhor para aqueles que de nós se aproximam. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de, nesse momento em que vamos orar, antes de louvar ao Senhor, convidar você para que a gente estivesse orando também por esse momento de pandemia, e em especial pelos profissionais de saúde. Nós já temos orado, né? A SAF, a Sinodal da SAF, fez um desafio, né, para as federações e para as igrejas aqui do nosso presbitério, para que a gente estivesse lembrando em oração dos nossos queridos profissionais de saúde que estão de frente ali com o Covid, que enfrentam todos os dias o risco, mas estão fazendo o seu trabalho para a glória de Deus e para o bem daquelas pessoas que ali estão. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que nessa manhã o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, e nesse instante também nos lembramos dos queridos profissionais da área da saúde, sejam eles diretamente ligados à medicina ou aqueles que auxiliam ali nas secretarias, nas faxinas, nas limpezas, em todos os ambientes do hospital. Que o Senhor seja com essas pessoas, que o Senhor abençoe também os governantes, para que eles possam, ó Deus, ter estratégias sábias e efetivas, para que o Covid seja controlado e finalmente vencido. Abençoa-nos, ó Deus, livra-nos deste mal, e fala conosco nessa manhã. Recebe o nosso cântico, a nossa adoração. Nos achegamos, ó Deus, diante do Senhor. Santo, 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 louvado seja o teu nome. Amém. Louvam nossas vozes.
Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Ter e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Queridos irmãos, nós estamos com muita alegria começando um novo assunto na Escola Bíblica Dominical, um assunto, creio eu, de grande importância, e me cabe aqui, hoje pela manhã, conversar com os irmãos e pensar na introdução apenas desse tema. Nós vamos ter um tempo aí trabalhando os 10 mandamentos, como é que nós devemos viver, compreender e viver os 10 mandamentos. Mas hoje nós vamos começar apenas com o prefácio dos 10 mandamentos. Por isso eu convido você para a gente abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20, e nós vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2 de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, fala conosco nesta manhã, e que neste tempo em que nós começamos a buscar compreender ainda mais a tua palavra, em especial os mandamentos do Senhor, que o Senhor alcance o nosso coração e a tua igreja, cada um de nós, sejamos edificados pelo Senhor mesmo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então, nesta manhã, eu quero falar sobre 3 coisas com os irmãos a respeito dos 10 mandamentos. Na verdade, nós vamos, no decorrer do curso, nós vamos pensar em como é que nós devemos viver. Mas hoje nós vamos olhar para o prefácio e 3 coisas eu gostaria de pensar com os irmãos. Em primeiro lugar, a necessidade de estudos dos 10 mandamentos hoje. Será que é necessário nós estudarmos os 10 mandamentos hoje? Em segundo lugar, quais são as regras para a correta interpretação dos 10 mandamentos? E em terceiro lugar, a importância dos 10 mandamentos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a sociedade, para todos os homens. Em primeiro lugar, então, a necessidade dos estudos dos 10 mandamentos hoje. Então, esse texto que nós lemos, ele é o prefácio
de uma das mais conhecidas seções da Bíblia. Os 10 mandamentos, eles por muitos anos e em muitas nações, eles podiam ser encontrados nas paredes, muitas vezes das igrejas, em quadros, às vezes em pinturas. Algumas casas, algumas pessoas tinham lá ou nas suas gavetas, ou um quadro pequeno na cozinha, na sala, em lugares da casa, para que, como a palavra de Deus ensina, as crianças, as pessoas da casa estivessem olhando para os 10 mandamentos. E por muitos anos também, os 10 mandamentos, eles eram colocados em algumas nações, nos lugares públicos, em edifícios públicos, e de fato, de forma que este texto é um dos textos mais conhecidos que existem da Bíblia. E aí a pergunta será que nós precisamos estudar ainda mais os 10 mandamentos? O texto que Deus entregou, a lei que Deus entregou para aquele povo então que havia sido liberto do Egito, da escravidão do Egito, depois de 400 anos, Deus então levanta o libertador Moisés, que vai até o Egito, e através do poder de Deus, as 10 pragas acontecem lá, e eles são libertos na última das pragas, e eles atravessam então o Mar Vermelho. Quando atravessam o Mar Vermelho, o exército egípcio é derrotado ali pelo poder de Deus, e depois eles vão em direção ao Sinai, e lá no Sinai eles recebem a lei do Senhor. Os 10 mandamentos, embora a gente chame eles de os 10 mandamentos, e aqui na Bíblia nós vemos ali esse título que é colocado como os 10 mandamentos, mas na Bíblia mesmo, no texto bíblico, ele não é muito chamado de os 10 mandamentos. O que geralmente a gente encontra é uma palavra mais técnica, que é o decálogo. Então, se nós falarmos 10 mandamentos ou decálogo aqui, você saiba que é a respeito da mesma coisa que nós estamos falando. E por que decálogo? Porque o verso 20 aqui, o verso 1 do capítulo 20, vai dizer assim: então falou Deus todas estas palavras. Decálogo significa 10, e logos, o dexa, deca, é 10, e logos, palavra. Então são as 10 palavras que Deus entregou para Moisés, que são os mandamentos, e é isso que significa decálogo. E aí, o grande problema, na verdade, não é até aquilo que, as pessoas não têm problema com aquilo que significa o nome aí dos 10 mandamentos, mas qual que é o grande problema do homem? Qual que é a dificuldade do homem? A dificuldade do homem é que nós realmente não gostamos que alguém diga aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. E muitas vezes, nem mesmo Deus, nós não queremos admitir que diga para nós o que nós devemos, o que nós podemos ou não podemos fazer. Na verdade, esse é o cerne da rebelião humana. E aí eu gostaria de olhar com vocês um texto de 2 livros, dois textos de 2 livros que falam do mesmo assunto. O primeiro deles foi chamado de Os Não Mandamentos. Os 2 textos pequenos, que tem os não mandamentos, e o outro vai falar os reais mandamentos, eles foram resultado de concursos, e as pessoas ganharam dinheiro ao sugerir mandamentos diferentes e que fossem melhores que aqueles que nós conhecemos. E aí eu vou ler aqui os não mandamentos. Por que a ideia dos não mandamentos? Porque nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, nós vemos aqui, quase que todos eles, a maioria deles começam: não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não adorarás, não tomarás, não dirás falso testemunho. A ideia é os não mandamentos para não parecer coercitivo, né? E aí a gente já percebe assim que as pessoas não gostam muito de um mandamento, de uma ordem. E aí eles sugerem o seguinte: primeiro dos não mandamentos, tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Segundo, empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade.
não em acreditar no que você deseja que seja verdade. Terceiro, o método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Quarto, cada pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Quinto, Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Sexto, seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas. 7. Trate os outros como gostaria de ser tratado e como você pode, de modo razoável, esperar que eles gostariam de ser tratados. Coloque-se na perspectiva deles. 8. Temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. 9. Não há modo certo de viver. E 10. Deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. O que nós percebemos aí nesses mandamentos? Nós vemos até ali no mandamento, no 7º, um que é o segundo mandamento mais importante citado por Jesus, que é amar o próximo como a nós mesmos e fazer para eles o que a gente deseja. Nós vemos um desejo aqui de deixar um mundo melhor e todas essas coisas, mas nós vemos outros que conflitam com esse desejo. Ele não é harmônico. Por exemplo, não há modo certo de viver. Como é que isso vai se encaixar com trate os outros como gostaria de ser tratado? Se não há modo certo de viver, então eu trato as pessoas como eu quero, não tem um modo certo, depende do momento. E se fôssemos estudar isso, não vamos, mas só para percebermos aqui, nós vemos aqui um desequilíbrio aí nessa questão. E aí vem o que eles chamaram de os verdadeiros mandamentos. Está escrito 10 ali, né? Mas eles colocam só 5 exemplos num dos livros que nós estamos estudando. E diz aí: não vejo a razão para observar o sábado. O 2, vou roubar de quem não vai fazer falta. 3, vou mentir quando me convém, conquanto que não cause nenhum dano real. Então a pessoa ela não quer ser vista como alguém má, mas ela admite que ela quer mentir. Se for próprio ali, se for oportuno, ela vai mentir. Veja o verso 4, vou trair meu cônjuge, afinal, tendo oportunidade, ele fará o mesmo. E o 5, vou retardar meu trabalho ao máximo e não fazer absolutamente nada num dia inteiro em cada 5. Quem sabe você olhou para esses aí e pensou, ó, teve um ou dois aí que fazem sentido. Mas perceba que se nós levarmos a cabo esse tipo de mandamento, ao invés de nós construirmos algo, de nós construirmos relacionamentos, de nós construirmos um mundo melhor, de nós deixarmos o mundo que nós chegamos aqui melhor para aqueles que virão depois de nós, nós vamos então gastar e desgastar os relacionamentos e o mundo em que vivemos. O que isso revela para nós? Isso revela para nós que nós vivemos num tempo de relativismo moral. É o entendimento de que nós somos livres para fazermos as nossas próprias regras com base em nossas preferências pessoais. Qual que é o problema disso? Tem um homem chamado Kevin De Jung, que ele vai dizer o seguinte: nós vivemos numa era paradoxal, em que muitos dizem, o certo e o errado dependem do que você decide por si próprio, mas essas mesmas pessoas vão repreender os outros por violarem qualquer um dos mandamentos que eles mesmos adotaram. E aí nós vemos aí as pessoas se degladiando, e aí se degladiando só com a sua própria opinião. Elas não procuram mais uma base sólida para se apoiar, para ir discutir. Tem um livro que trabalha sobre isso e ele se chama A Intolerância dos Tolerantes. Então as pessoas vão contra mandamentos como a Bíblia, conceitos já formados há muito tempo, e dizem que essas coisas elas são intolerantes, são absolutistas. E aí elas moldam
novos mandamentos, novos conjuntos de ética. E aí cada grupo pequeno de pessoas vai formando então as suas tribos, os grupos minoritários. E cada um vai criando as suas leis de acordo com a sua própria ética, de acordo com o seu próprio pensamento. A Bíblia vai falar de um momento assim, lá em Juízes capítulo 21, verso 25, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse é o encerramento do livro de Juízes. O livro de Juízes conta depois da entrada da terra prometida, quando Josué, o líder que entrou com aqueles herdeiros, aqueles do povo de Israel, que iriam herdar a terra, Josué morre lá no começo do livro, e depois os cananitas, junto com os israelitas, vão misturando a sua ética, o seu modo de ver as coisas, e aí vão formando um novo jeito de viver. E uma das coisas que acontece, mesmo que os mandamentos eles foram relembrados antes do povo de Deus entrar na terra prometida, é que eles vão se esquecendo dos mandamentos do Senhor. E aí nós vamos perceber que cada pessoa fazendo de acordo com o que pensa que é certo, e aqui nós precisamos abrir um parênteses e raciocinar um pouco. Não é que as pessoas estão querendo fazer maldade, não é isso, mas é que as pessoas, cada uma pensa que é melhor fazer de alguma maneira. E qual foi o resultado? O resultado foi uma mistura da ética entre o povo de Deus e o povo cananita. Essa mistura da ética foi levando a nação ao declínio. Com o tempo, já não havia mais liderança masculina. E por que isso é um problema? Será que é machismo agora que o pastor vai falar? Não. Deus chamou os homens para que eles fossem líderes dos seus clãs e liderassem as famílias e assumissem liderança na sociedade, e as suas esposas fossem as suas auxiliadoras. Mas essa figura de liderança, chamada por Deus e estabelecida por Deus, foi sumindo, porque eles foram ficando preocupados mais com as suas próprias coisas, os seus próprios negócios. Juízes, que eram as pessoas que eram levantadas para livrar o povo de Israel, quando os inimigos eles vinham e alcançavam vantagem por causa da desobediência de Israel, eles foram sendo cada vez mais corruptos. Nós temos até o exemplo de Sansão. Sansão, quando ele nasceu, ele foi consagrado a Deus. Foi falado, Deus falou, um anjo falou a respeito do nascimento de Sansão. E Sansão, ele era separado para Deus. Ele tinha um voto, o voto do nazireado. E esse homem, então, conforme ele foi crescendo, ele foi deixando de lado a ética divina, a lei de Deus, e ele então quebrou várias vezes a lei de Deus, quebrou várias vezes o seu voto. Ele resolveu se casar com uma pessoa que era do povo inimigo. E o que acontece? Ele se casa com essa pessoa do povo inimigo e ele é traído por essa pessoa que conta lá o seu segredo, que se cortasse o seu cabelo por causa do voto nazireu, ele então, com o cabelo curto, ele estaria fraco e parecido com um homem comum. Essa mulher o trai e ele depois morre lá, matando muitos filisteus lá num lugar de divertimento, lá derrubando todo esse lugar. Ele morre ali com eles. Nós temos Mica, um homem que ele é da tribo de Efraim, mas que ele pega os dinheiros lá da sua mãe e ele faz um ídolo do lar. Depois um levita, que que está passando por ali, ele é convidado para oferecer serviços religiosos a este Mica. Mas passam os benjamitas e conversam com esse levita e levam esse levita embora. E porque lá tinha uma tribo inteira e não era só uma pessoa. E quem sabe as condições elas eram melhores. E esse levita, ele foi com uma concubina. E essa concubina, ao chegar lá, ela foi violentada até a morte. Esse homem, então, quando isso aconteceu,
ele divide o corpo dessa mulher, essa que era a sua concubina, em 12, e ele vai enviar um para cada tribo. E o que vai ser dito é que nunca se viu uma coisa dessas no meio do povo de Deus. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando a verdade é subjetiva, quando há um relativismo moral na nação, ela se desintegra por inteiro. Cada um faz como bem entende. Mas será que na igreja é diferente? Quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que as igrejas históricas reformadas, elas trabalhavam principalmente com os novos, elas trabalhavam quando eles chegavam à igreja e as crianças aprendiam o credo apostólico, o Pai Nosso, a oração dominical e os 10 mandamentos. Né? E o credo era então, no que cremos? Respondia essa pergunta, no que cremos? O Pai Nosso respondia a pergunta, como oramos? Como temos comunhão com Deus? E os 10 mandamentos era a resposta sobre como viveremos. E nós vemos que os catecismos, eles vão dar um grande destaque para os 10 mandamentos. Do catecismo de Heidelberg, que é para os 52 semanas do ano, 11 dessas semanas são dedicadas aos 10 mandamentos. No breve catecismo, das 107 perguntas, 42 dessas perguntas, elas são dedicadas aos 10 mandamentos. E mais da metade do catecismo luterano é dedicado aos 10 mandamentos. Mas, na atualidade, Princeton fez uma pesquisa e disse o seguinte: a religião está ganhando terreno, mas a moralidade está perdendo. E aí vem uma pergunta: como é possível? Como podem as pessoas estarem mais interessadas em Deus e ao mesmo tempo menos dispostas a fazer o que Ele diz? Qual é a explicação que essas pessoas elas chegaram na explicação? A explicação é que, infelizmente, embora elas entendam que têm um desejo por Deus, na verdade elas não conhecem a Deus, pois não se interessam pelos mandamentos de Deus, que são a expressão clara da vontade do Deus que elas dizem se interessar. E porque elas não se interessam pela lei de Deus, em última análise, elas também não têm consideração por Deus. Então, será que é importante nós estudarmos os 10 mandamentos hoje? Deixa eu fazer para você 2 perguntas. Qual foi a última vez que você viu ou participou, ou de uma série de sermões, ou de um grupo de estudo, ou de estudos como esse da escola dominical, em que o assunto foram os 10 mandamentos? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você poderia vir aqui e falar os 10 mandamentos de cor, sem ler, sem olhar? Talvez você pense aí, ufa, ainda bem que não é aula presencial, não é verdade? Isso, irmãos, mostra que, infelizmente, nós, igreja, estamos nos esquecendo, estamos deixando de lado um dos maiores tesouros, que é o que são os mandamentos de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos, a título de introdução, é sobre regras para a correta interpretação dos mandamentos. Então, uma tirinha, eu não achei, eu tentei montar uma coisa parecida, mas existia uma tirinha, e essa tirinha era Moisés com as tábuas, e dizendo: puxa, como são belas essas tábuas, de agora em diante, ninguém mais terá problemas em distinguir o certo do errado. E não tem mais nada, é só isso a tirinha. E aí a pergunta é: por que ela é engraçada? Ela é engraçada porque, na verdade, mesmo depois dos 10 mandamentos, o que nós mais vemos é gente sem saber o que está certo e o que está errado. É claro, o problema não são os mandamentos, mas o problema somos nós em relação aos mandamentos. Na verdade, se nós quisermos viver
plena e adequadamente, e através dessa lei nós precisamos saber como nós aplicamos essa lei. Porque se nós não soubermos como aplicar a lei de Deus, nós podemos transformar a lei de Deus em peso. Assim como quando Jesus chegou e aqueles líderes religiosos, que eram estudiosos da lei, que gastavam a sua vida ali conhecendo a lei, interpretando a lei, tentando aplicar a lei, eles estavam fazendo tudo errado. E quando Jesus chega, Jesus então denuncia e liberta as pessoas daquele peso que foi colocado nas costas das pessoas por causa da má interpretação da lei de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Há um versículo que ele vai dizer assim, Josué 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Então, se a gente pensar assim, os fariseus até que estavam no caminho, porque era isso que eles faziam. Mas aí diz o seguinte, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Era o que eles estavam tentando. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas Jesus vem e diz que os fariseus, eles estavam sendo mal-sucedidos. E nós, ao estudarmos os 10 mandamentos, não podemos correr este risco de irmos buscar aqui na lei de Deus direção para a nossa vida e trazermos peso. E é por isso que eu queria pensar com os irmãos em algumas regras que elas surgiram a partir da reforma protestante. A primeira regra, então, para a gente ir até os 10 mandamentos, é uma regra que se chama a regra bíblica, que diz o seguinte, todo mandamento deve ser entendido no contexto da Bíblia. É um princípio reformado, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e não se contradiz. Então, quando nós olhamos para um mandamento aqui, mais genérico, que fala sobre um assunto, nós vamos para outros textos, enquanto estivermos estudando aqui nos domingos, outros textos da palavra de Deus, como por exemplo o segundo mandamento, que diz assim, não terás outros deuses, ou melhor, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Nós vamos, como por exemplo, para Isaías, e lá nós vamos ver Deus falando da atitude dos povos que praticam isso. O que tem no coração deles? O que tem na mente deles? O que isso faz na vida deles? Falando então sobre adoração, né? Não adorar outros deuses, mas adorar o Deus verdadeiro. Nós vamos ao Novo Testamento e vemos Jesus Cristo, o nosso Senhor, dizendo que haverá o tempo em que nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não precisaremos nem de templo, quanto menos de imagem, que é uma coisa que Deus diz para não fazermos. E sobre idolatria ainda, as cartas vão mostrar para nós que avareza é idolatria, e Jesus também vai mostrar para nós que o dinheiro pode ser um Deus na nossa vida. E aí nós vamos estudar o mandamento à luz de todas as Escrituras. Não matarás. Por exemplo, nós vamos olhar aqui para o não matarás, mas nós também vamos lá para o Novo Testamento e para outros textos, mas o exemplo é do Sermão do Monte, quando Jesus ele vai dizer qual é o sentido mais pleno desse mandamento, não matarás. Então a Bíblia é quem vai explicar para nós o que é que significam e como é que a gente aplica esses mandamentos. A segunda regra é a regra interior e exterior. Essa é simples. Os mandamentos de Deus implicam em que a gente os obedeça com integridade. Então os mandamentos são para ser vividos externamente e internamente. Eles tratam da alma e tratam do nosso corpo, dos nossos relacionamentos com o nosso próximo, mas também dos relacionamentos com o nosso Deus. É aquele exemplo conhecido do filho que o pai queria pôr de castigo e disse, senta aí. E o filho disse, não sento. E aí o pai foi indo e chegou no momento que ele sentou. E aí o pai fez um semblante que se deu por satisfeito, e aí ele resmunga, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então os 10 mandamentos,
eles não são para ser obedecidos só para que as pessoas vejam, e eles também não são para ser obedecidos, se é que isso é possível. Lá no meu coração eu estou obedecendo, mas ninguém vê nada. E a palavra de Deus então vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E os 10 mandamentos, eles têm uma coisa que nenhum outro mandamento ou nenhum outro código de leis tinha antes deles. É o último mandamento, o 10º mandamento, que vai dizer assim: não cobiçarás. Cobiçar é uma atitude, mas é uma atitude que a gente não consegue ver, é uma atitude de coração. Então, Deus, Ele é aquele que dá um mandamento que não é apenas para aquilo que acontece externamente, mas é um mandamento para o nosso coração. Jesus fala sobre não adulterarás, não matarás, nesse sentido também, que quando tem algo dentro de nós, como por exemplo, não adulterarás, se eu já pensei, tive uma intenção impura, eu já adulterei. Então, no pensamento, é uma quebra da lei. A outra regra é a regra dos dois lados. Então, cada mandamento, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ele tem um pecado proibido de um lado e um dever obrigatório de outro, e vice-versa. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A esposa do C.S. Lewis, chamada Joy, ela disse que o lado positivo desse mandamento é: levarás o nome do Senhor teu Deus a sério. Outro mandamento, parte negativa, não matarás. Parte positiva, conservarás, conservação da vida. Esse mandamento, então, a parte positiva dele é em prol da conservação da vida. Quarto, a regra das categorias. Então, cada mandamento, ele encabeça uma categoria de pecados que levam a esse pecado e todos os outros pecados menores do mesmo tipo. O Catecismo Maior de Westminster sobre isso vai dizer o seguinte: que sob um pecado ou um dever, todos da mesma classe são proibidos ou ordenados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparência deles e provocações a eles. Então nós vamos olhar para um pecado que encabeça uma série de outros que estão aí sendo representados por esse maior. Quinta regra, é uma regra interessante, é uma regra chamada pelos teólogos de guardador do irmão. E essa regra vem da fala de Caim, quando Deus pergunta sobre Abel e ele diz: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? O que essa regra ela vai dizer para nós? Que ao buscarmos viver pelos 10 mandamentos, nós devemos também fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas a cumprirem a lei de Deus e ajudá-las a evitar quebrarem a lei de Deus. Um homem chamado Ernest Reisinger disse o seguinte: seja o que for que nos tenha sido proibido ou ordenado, somos obrigados, de acordo com a nossa posição, a desestimular ou estimular os outros a fazer de acordo com o dever da posição que mantenham. Ele vai trazer uma palavra diferente aqui. Ele fala da nossa posição. Então, dependendo da posição que eu exerço, eu preciso não apenas obedecer os mandamentos ali, mas se essa posição me permite, eu tenho que providenciar para aquelas pessoas que estão ali ao meu redor, já que eu tenho essa posição, para isso, elas obedeçam também os mandamentos. Um exemplo simples: os pais. Os pais estão numa posição de autoridade e eles têm o dever de ensinar os filhos a colocar Deus em primeiro lugar, guardar o dia do Senhor, falar a verdade e tudo aquilo que os mandamentos ensinam. Na sala de aula, se eu sou o professor, ou no trabalho, se eu sou o líder e tenho o controle ali das circunstâncias, alguém que quer viver pelos mandamentos de Deus, eu vou então cuidar e ajudar para que aquelas pessoas que são ou meus funcionários ou os meus alunos não sejam colocados numa circunstância
em que elas podem quebrar os mandamentos de Deus ou são incentivadas a esquecer dos mandamentos de Deus. Que exemplos que nós temos? Nós temos o caso de Arão. Arão, ele não queria fazer o bezerro de ouro, mas quando o povo veio e insistiu para que ele fizesse o bezerro de ouro, que era idolatria, e Deus não aprovava, e Arão sabia, Arão, ao invés de dizer não faço, ele disse então tragam que eu faço, mesmo que ele não concordou, mas ele ajudou aquelas pessoas a quebrarem os mandamentos. Incentivar o pecado ou dar mau exemplo. Abacuque, capítulo 2, verso 15, vai dizer: ai daquele que instiga o outro a que encha a cara, a que se embebede, a que peque. A outra coisa é não evitar. Então as coisas estão acontecendo e eu tenho o poder de dizer: não, espera aí, mas eu faço de conta que não vejo, e deixo então que a pessoa ela quebre o mandamento de Deus. E a outra coisa é nós sermos cúmplices, como por exemplo Paulo, que estava concordando com o apedrejamento de Estevão. Então nós precisamos olhar para isso na nossa vida, vendo se nós não estamos quebrando o mandamento de Deus por causa da posição que nós temos de providenciar para que aquelas pessoas não quebrem e também de providenciarmos para que aquelas pessoas elas conheçam e vivam pelos mandamentos de Deus e sejam abençoadas, e aquele ambiente ali, seja a casa, seja a escola, seja o trabalho, seja abençoado pela lei de Deus. A sexta lei, a sexta regra, é a regra das tábuas. A ideia aqui é que a primeira tábua tem procedência sobre a segunda tábua. Que negócio é esse de tábua? Na verdade, nós não sabemos ao certo se era bem isso que acontecia, mas os 4 primeiros mandamentos, eles são considerados como os da primeira tábua, que são os mandamentos com relação ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos, eles são relacionados ao nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Então é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então a primeira tábua, ela sempre tem precedência. A 7ª regra é a regra do todos juntos. E aí o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 99.5, vai dizer o seguinte: o que proíbe não há de se fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. O que é isso? Isso é para a gente não colocar pesos sobre nós. Claro, nós não devemos quebrar os mandamentos, mas nós não vamos conseguir fazer todos os deveres que a lei cita aqui em todos os momentos. Por isso nós precisamos ser como Davi, orar a Deus, pedir a Deus que Ele faça resplandecer o seu rosto, para que a gente possa compreender qual é o nosso dever de acordo com as circunstâncias. A 8ª regra é a regra do amor. Romanos capítulo 13, verso 10, diz assim: o cumprimento da lei é o amor. Nós não amamos e servimos o próximo simplesmente por amor ao próximo, mas em última instância, nós amamos o próximo porque amamos a Deus. Mas também é verdade aquilo que João vai dizer nas suas cartas, que aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, ele na verdade mente e não ama a Deus. Então essas são as regras. Eu sei que você não vai guardar aí, né, listando, eu mesmo não guardei elas listando, por isso que tem um slide, por isso que está acontecendo a filmagem, e aí com o tempo nós vamos aplicando isso. E a última coisa que eu gostaria de pensar com vocês é sobre a importância dos 10 mandamentos para a nossa vida, para a gente como criatura de Deus, como humanidade, como filhos de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aí está no verso 2 do capítulo 20 dos 10 mandamentos, que é por causa do seu legislador. Por que os 10 mandamentos eles são importantes para mim? Por causa daquele que legislou, daquele que entregou os mandamentos. Quem é ele? Deus vai ele mesmo se apresentar. Ele diz em primeiro lugar: eu sou o Senhor. Esse que é o legislador,
Ele é o Senhor. E aí, no capítulo 19, os versos 16 a 20, nós vemos o contexto em que essa lei é entregue. E diz aí no verso 16 do capítulo 19: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Capítulo 20, 18 a 20 diz também: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus demonstra ali um pouco da sua glória, um pouco da sua justiça, um pouco da sua santidade, de tal modo que os homens percebem que eles não podem se achegar até um Deus tão grande, tão majestoso e tão santo, porque eles corriam o risco de morte. Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, esse Deus é o único Senhor, e esse Deus então, que é o Yahvé, o Deus que não muda, o Deus eu sou, o Deus que não vai ficar melhor e nem vai piorar, mas o Deus que permanece para sempre, que cumpre as suas promessas. Ele é Senhor, Ele é o único Deus, e isso faz parte do prefácio. Por que os mandamentos são importantes? Por que nós devemos olhar para aquilo que é a legislação? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, porque Ele tem a nossa vida nas mãos dEle. Mas esse Deus que é santo, Ele também é perfeito, Ele é justo e Ele é bom, e nós podemos confiar nele. Se nós estudarmos aqui a estrutura dos 10 mandamentos, nós vamos ver que ela é uma aliança, e nas estruturas das alianças dos reis para os povos, tinha a apresentação do rei, o benefício para o povo de servir a esse rei, depois tinha os mandamentos do reino desse rei, e no final tinha o prêmio para quem obedecia e a maldição para quem desobedecia. Nós vemos isso, tanto aqui no capítulo 20 e um pouco aqui para frente, quando vai ser falado a respeito da desobediência, quanto em Deuteronômio, quando é relembrada a lei. Por quê? Porque Ele é o Senhor. É Ele quem estabelece, é Ele quem propõe, é Ele quem faz, é Ele quem chama o povo para uma aliança. A segunda coisa, porque Ele é o Deus Redentor. Veja que antes de qualquer mandamento, antes de Ele começar a dizer os seus mandamentos, Deus disse em primeiro lugar: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é o Deus Redentor. E Deus não é o Deus que redime o povo, porque primeiro o povo obedece à lei e através da lei ele vai ser redimido. Mas Deus é aquele Deus que estabelece uma aliança de graça. Aqui nós vemos as boas novas. Dá para a gente chamar aqui do Evangelho. Ainda não é o Evangelho da vinda de Jesus, mas é o Evangelho, a boa notícia de que o Senhor foi aquele que resgatou o povo dele com mão poderosa do Egito e libertou este povo da escravidão, e agora está fazendo desse povo seu, e essa é a boa notícia, essa é a boa nova, e isso é a graça. Por que é graça? Porque lá, antes de sair, muitas pessoas, ao ouvirem a proposta de Deus, elas reclamaram. Quando estavam para passar o Mar Vermelho,
Mais uma vez ali elas duvidaram de Deus, duvidaram do enviado de Deus, e elas também reclamaram ali, mas Deus graciosamente os libertou. E agora Deus entrega a sua lei para que eles vivam por ela. E essa lei, que é o viver pela lei, não é uma lei que tolhe, muito pelo contrário. É uma lei que nos ajuda a permanecer e viver em verdadeira liberdade com o Senhor. Em segundo lugar, por que a lei é importante? Por que os 10 mandamentos são importantes para nós? Porque a lei reflete o caráter divino. Se nós olharmos para o primeiro mandamento vai revelar para nós que Deus é um Deus zeloso, que não compartilha a sua glória com nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus. Todos os outros são impostores. Ele é o único e soberano Deus. O segundo mandamento vai mostrar que ele é transcendente, glorioso. Não se faz imagem de Deus porque nada se compara à grandeza e à majestade de Deus. Ele não é alguém criado, mas ele é o Criador. E ele é zeloso, justo e galardoador. O terceiro mandamento, que fala sobre o nome de Deus, mostra que seu nome é santo, que ele é digno de honra, respeito e temor. O quarto mandamento vai mostrar a soberania de Deus, que é a respeito do dia do Senhor, sobre o nosso dia a dia. Nós podemos sim parar com todas as coisas, porque Deus cuida de nós. E nós também imitamos a Deus, que descansou depois dos 6 dias da criação. E assim vai, os mandamentos vão revelando a Deus, até que a gente vai chegar no momento em que a gente percebe que os 10 mandamentos mostram o caráter de Deus. Soberania de Deus, zelo de Deus, justiça de Deus, santidade de Deus, honra de Deus, fidelidade de Deus, providência de Deus, veracidade de Deus. E no resumo dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. O amor de Deus é revelado através dos 10 mandamentos. E isso tem um ensinamento para nós. Qual é? Que quando nós quebramos o mandamento de Deus, então nós estamos indo não só contra a vontade de Deus, mas nós estamos indo contra o próprio Deus. Nós estamos indo contra o próprio Deus. E outro ensinamento para nós é que Deus não poderia ter nos dado nenhum mandamento a mais e nenhum mandamento a menos, porque estes mandamentos aqui, eles refletem o caráter santo, justo, poderoso e bom do nosso Deus. Esses mandamentos são perfeitos, não são desequilibrados, iguais àqueles que nós vimos, mas eles são perfeitos, porque são reflexos do caráter perfeito do nosso Deus. Em terceiro lugar, por que os mandamentos são importantes? Porque eles são eternos. Ora, se a lei de Deus, ela expressa o caráter de Deus, a lei de Deus, ela está em vigor enquanto Deus existir. E nós podemos ver isso, mesmo antes de os 10 mandamentos ser entregues, Deus tratando as pessoas lá do começo da criação, de acordo com o seu caráter, que agora aqui é revelado para nós. Por exemplo, Cã, o filho de Noé, ele é amaldiçoado por quê? Porque ele desonrou seu pai. Caim, por que ele foi condenado por Deus? Porque ele assassinou seu irmão. Raquel, por que ela foi denunciada? Porque ela roubou. Abraão foi denunciado mentindo. E a mulher de Ló, qual que é o problema dela? Cobiça. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos lá aqueles que deviam ter um único Deus, deixando de servir a Deus para ir atrás das propostas de Satanás. Nós vemos ali sexualidade, descanso, trabalho, cobiça, roubo, desonra, assassinato, porque quando eles decidem comer o fruto, eles trazem morte para toda a humanidade. Então nós vemos a lei, antes dos 10 mandamentos, já ali Deus tratando dessa forma, conforme o seu caráter. E depois nós vamos ver a lei permanecendo para sempre. A Bíblia diz isso, que a palavra de Deus, ela permanece. Na verdade, o que acontece com a lei?
Existe a lei cerimonial, a civil e também a lei moral. Os 10 mandamentos que revelam o caráter de Deus são a lei moral. Por trás, como base da lei civil e da lei cerimonial, está justamente a lei moral de Deus. A lei cerimonial, por que ela não existe mais? Que é como eles faziam o culto lá no Antigo Testamento. Porque tudo se cumpre em Cristo. E por que a lei civil ela não existe mais para a gente cumprir hoje, como está aqui exatamente na Bíblia? Porque nós não somos mais uma nação. A igreja então está em países por todo mundo e não existe essa lei para a nação de Israel, ou nós não fomos reunidos em nação, mas somos igreja. Agora, os princípios dessas leis civis, que têm base na lei moral, que nunca termina, são importantes para que a gente possa, inclusive, influenciar o nosso país e a nossa sociedade. E aí a gente vê essa eternidade também quando ela é confirmada no Novo Testamento. Então, a respeito da lei civil, da lei cerimonial e do peso e condenação da lei, nós somos libertos em Cristo Jesus e quando acaba a nação. Nós não estamos mais sob a lei civil, mas a lei de Deus, ela dura para sempre e ela nos abençoa. E a última coisa, do porquê a lei de Deus é importante, é a respeito dos 3 usos da lei. A utilidade da lei. A lei ela é para nós como se fosse um mapa, porque ela nos ensina a viver. Ela é como as placas de trânsito. Você já foi para um lugar onde não tem as placas, onde não tem sinalização, você já viajou de noite com neblina que você não consegue enxergar as faixas da estrada. É terrível, não é? Você pode estar com o melhor carro, o risco de acidentes é grande. Os mandamentos de Deus são essa sinalização, para que a gente tenha a melhor viagem que a gente possa ter, confiando em Deus e na sua palavra. A lei de Deus é um mapa, é um guia, nos ensina a aproveitar o melhor da nossa viagem, da nossa vida. A lei de Deus também é um freio, porque a lei de Deus ela vai dizer o que é certo, vai dizer o que é errado, e inclusive vai trazer ameaças e vai trazer disciplinas. E Deus disciplina aqueles que desobedecem a sua lei, que vão contra o seu caráter. Veja Adão, foi expulso do jardim. E assim nós vemos tantas pessoas que foram disciplinadas por Deus. O temor à lei de Deus serve para nós como um freio, para que a gente não seja tão mal quanto poderia ser, se o caráter de Deus revelado através da sua lei não tivesse chegado até nós. E a última coisa, a última função da lei, ela é um espelho. Ela revela a nossa necessidade de um Salvador. Existe uma coisa que a lei não pode fazer. Romanos capítulo 8, verso 3 diz o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nós não somos salvos pela lei. A lei não salva ninguém, porque ninguém consegue viver depois da queda de acordo com a lei de Deus, porque nós somos pecadores e falhos. A lei nos condena por causa da enfermidade da nossa própria carne. Por isso, então, nós vemos, através da lei, a beleza do Evangelho. E, principalmente, o quão maravilhoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 5, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas que ele não pecou. E que ao ser tentado em todas as coisas, ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele foi tentado nos 4 primeiros mandamentos, nos 3 primeiros mandamentos, quando Satanás veio até ele e o tentou. Ele foi tentado pelos fariseus, que vinham forçar Jesus a tomar o sábado como eles entendiam. Ele foi tentado, inclusive, a desonrar os pais, quando lá a sua mãe e os seus irmãos não compreendiam a sua missão e vieram buscá-lo no meio de uma grande multidão. Ele foi tentado em vários ou em todos os mandamentos,
e ele não pecou. E ele então cumpriu os mandamentos em nosso lugar. Mas ele cumpriu também, lembra? Da parte positiva da lei e também a parte negativa. Ele cumpriu a parte negativa. Porque nós não poderíamos, entregando tudo que temos, que somos ou que fazemos, nos salvar. Mas Jesus entregou a sua vida ali na cruz. E a morte que nós merecíamos, a condenação que nós merecíamos, caiu sobre ele. E Jesus cumpriu a parte negativa da lei, nos dando e nos trazendo salvação. E é por isso que a lei, ela serve para que a gente perceba quão maravilhoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Para uma introdução é bastante coisa já, né? Que a gente possa guardar isso. E o meu desejo é que cada um de nós possa ler aí esse texto, os 10 mandamentos, possa rever aí, quem sabe, esse vídeo ou anotar aí e crescer com o Senhor. Andar com o Senhor através daquilo que Ele tem nos ensinado. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor se revelou como Senhor e como Deus redentor, misericordioso, Salvador. O Deus que buscou um povo que estava perdido para viver a sua presença e nos deu, ó Deus, a diretriz para que tenhamos a melhor vida que podemos ter ainda nesse mundo caído, antes que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele volte. Que possamos, Senhor, compreender a lei do Senhor, valorizar a lei do Senhor, mas principalmente valorizar o Senhor, que se revela através da Tua lei. Que possamos agradar-te com toda alegria, sem pesos, mas louvando e engrandecendo o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a noite. Hoje à noite o pastor Ebenezer trará a palavra no Evangelho de Marcos. Até depois. Deus te abençoe.